Estado das Florestas, o engenheiro Rui Madeira, excelentíssimo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, engenheiro Nuno Banza, senhor Presidente da CIRA, Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida, senhores Presidentes das Câmaras Municipais aqui presentes, senhores dirigentes e técnicos, minhas senhoras e meus senhores. Sejam muito bem-vindos à sessão pública de entrega dos tratores e de outros equipamentos mecânicos destinados aos municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Este momento materializa um investimento estruturante na capacitação operacional das autarquias, enquadrado na concretização do Plano de Intervenção para a Floresta 2050 Futuro Mais Verde, que permite reforçar os meios disponíveis para a intervenção no espaço florestal. A entrega destes equipamentos pretende, assim, assegurar que os agentes locais, em particular os municípios, disponham progressivamente dos meios necessários para uma prevenção estrutural e eficaz, promovendo uma gestão florestal ativa, sustentável e contínua, fundamental para a redução do risco de incêndio, a proteção das populações e a valorização do território. Este é, assim, um momento que simboliza a articulação entre a administração central, as entidades intermunicipais e o poder local, numa resposta integrada aos desafios atuais e futuros da floresta portuguesa. Em nome do Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida, declaramos então aberta esta sessão pública. Passamos o vídeo de mais daqui a pouco. Vamos dar agora início aos trabalhos com a intervenção subordinada ao tema Gestão Florestal em Águeda, Oportunidades e Desafios. Para esta apresentação tem a palavra o engenheiro David, do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Águeda, a quem agradecemos a sua disponibilidade para partilhar a experiência e a visão estratégica do município de Águeda neste domínio fundamental. David. Ora, muito bom dia a todos. Cabe-me a mim aproveitar a oportunidade de brevemente mostrar aquilo que um técnico florestal pode e deve fazer em termos de trabalhos de proximidade. Águeda é um concelho, na sua maioria, rural, 75% ocupado com territórios florestais, 15% com territórios agrícolas, sendo que uma das maiores ameaças são, de facto, os incêndios rurais, ainda que numa abordagem mais próxima, mais de 90% dos incêndios são de repercussão mais fraca, com menos área ardida, mas há uma pequena percentagem que atinge grandes áreas e, consequentemente, com grandes danos, em termos de extensão e de severidade. Sendo este não só das maiores ameaças, mas uma das mais importantes concentrar. E isto faz com que o trabalho de um técnico florestal para suportar e capacitar um território de floresta e em termos gerais de territórios rurais mais resilientes, não só aos incêndios, mas especialmente aos incêndios, desenvolve uma série de atividades, desde a emissão de pareceres até trabalho no local. E podemos pensar que, em fruto dos incêndios, como tivemos, por exemplo, em setembro de 2024, com a área ardida superior a 6.000 hectares no município de Águeda, que houvesse o abandono dos territórios rurais,
com o abandono do lidar da terra, e isso, de facto, não se confirma, felizmente, pelos números que aqui vos trago. Ou seja, nós continuamos a ter pedidos de arborização, pedidos para mobilização do solo, para destruição da vegetação que lá estava e fazer alteração do uso do solo. E isso nós entendemos como uma boa resposta da comunidade, e nós pretendemos mesmo responder de igual forma, dando resposta a essas necessidades. Portanto, com o pedido de pareceres, a fazer essa emissão de pareceres. Uma logo das primeiras medidas, logo desde a primeira hora, após os incêndios, foi, juntamente com as ações de estabilização e emergência, foi lançar um plano de recuperação e resiliência das comunidades. Portanto, logo a 12 de outubro conseguimos dar início a uma série de sessões públicas em contacto proximal com as populações das aldeias mais afetadas pelos incêndios de setembro, no sentido de averiguar quais as verdadeiras necessidades deles e as mais prementes. Neste caso em concreto aqui, uma sessão de esclarecimento público para lançamento de um projeto de médio e longo prazo, para já nas 8 aldeias mais afetadas pelos incêndios, cujo objetivo era fazer uma reconversão, fazer uma reconversão da floresta de produção para uma floresta de proteção e usufruto da natureza, mais junto das populações, portanto com espécies autóctones. Neste caso em concreto também tentámos logo trabalhar desde o início com as populações, com qual seria de facto a dimensão de a faixa que os deixaria confortáveis para manterem o território de acordo com os objetivos de resiliência da comunidade, mas também para a preservação da natureza e proteção de incêndios. Portanto, numa floresta multifuncional. Começámos com os trabalhos de arranque de corte de eucaliptos, arranque de cepos e rechiga de material para posterior ações de plantação com plantas autóctones. Inicialmente, como tudo, entramos em áreas pequenas, trabalhar de forma proximal, falar com os proprietários e vizinhos, sempre numa lógica de trabalho em cascata, e que nem sempre é possível. Mas mantendo sempre a vontade e tentando manter a capacidade de atuação, que nem sempre é fácil. Portanto, estes trabalhos constituíram uma boa base de lançamento, mas não param por si só aqui numa nem duas aldeias. Portanto, a ideia será expandir para todas este tipo de trabalhos. Não se pode pensar que é para fazer em 6 meses, nem em 6 anos. Este tipo de atuação tem que ser ação contínua, em proximidade com as comunidades, no sentido de obtermos, de facto, os objetivos que são as comunidades mais resilientes. Grandes limitações, de facto, como já tem uma escala significativa, com 8 aldeias, não há meios locais em termos de municípios para fazer isso, tem que ser feito com contratação pública, e mesmo assim notamos que mais um impacto dos incêndios é que, em termos de prestação de serviços, também não é fácil numa área que foi tão afetada como foi aqui em 2024 na região de Aveiro, e isso dificultou muito também. Não só trabalhamos nesta perspectiva diferente de recuperação e resiliência, mas também temos o trabalho do dia-a-dia, que é o investimento na proteção florestal, nomeadamente nas faixas de gestão de combustível, promovendo a gestão da vegetação e, ao mesmo tempo, também criando corredores que possam permitir a circulação de pessoas e bens, não só em alturas necessárias para fazer evacuação, concentração ou dispersão das populações, mas também na normal circulação de pessoas e bens.
não só pelas faixas de gestão de combustível, mas também nas outras componentes das redes da FCI, Defesa da Floresta contra Incêndios. Portanto, todos os anos também fazemos a manutenção da rede de pontos de água, substituição, como fizemos no ano passado, substituição das telas que permitem armazenar água em pontos de água. Articulamos também a gestão da vegetação em redor dos postos de vigia com a GNR. Temos também uma intervenção bastante grande, felizmente, e aqui tivemos a capacidade de ter uma bulldozer ao serviço da Câmara Municipal de Águeda, tripulada através de um protocolo com os bombeiros de Águeda, que nos permite ter uma capacidade de intervenção no território de 200 km por ano nos últimos anos, nos últimos 5, superior a 100 km por ano. Pode parecer muito, na verdade ainda não chega, queremos capacitar muito mais o território, primeiro com estas ferramentas e depois implementá-las e operacionalizá-las. Mas não só do trabalho puro e duro com máquinas e com pessoas, acima de tudo também a base fundamental é o trabalho com as pessoas, e nós também fazemos questão disso mesmo. Portanto, dentro do nosso programa de informação e sensibilização, temos tido a oportunidade de poder colaborar e fomentar o trabalho com grupos de jovens. Este ano tivemos 9 jovens a fazerem 5 percursos em Águeda, um trabalho de proximidade, não só de panfletos, mas, acima de tudo, a contactar com as pessoas no sentido de trazer mais informação e informação mais correta às pessoas. Relativamente à gestão florestal, a gestão do risco de incêndio rural, mas também para as práticas, como se pode ver ali na imagem do meio, do controle de invasoras lenhosas, outro dos grandes problemas que nós temos em termos de gestão florestal. Tudo isto, resumindo, no quê? Tentamos sempre ao máximo ter as oportunidades e aproveitá-las, e não só ficamos por aí, como tentamos gerar novas oportunidades. Nesse sentido, nem sempre é fácil. Portanto, o maior desafio neste momento é, quer no trabalho do dia-a-dia, quer naquilo que aparece em situação de emergência, que nós também temos um papel importante de atuar logo desde a primeira linha em termos de recuperação e aumentar a resiliência do território. Aquilo que de facto nós temos é, por vezes, também alguns constrangimentos que nos são impostos e que temos que aprender a lidar com eles, nomeadamente a instabilidade legislativa que temos tido agora e que espero que seja resolvido. E sendo uma limitação, não a podemos encarar como da mais forte, ou seja, temos que andar para a frente porque, independentemente disso, temos trabalho para fazer. Pela sua intervenção e esclarecimentos. Prosseguimos com a intervenção dedicada às ações de prevenção de incêndios rurais na região de Aveiro, enquadrando o trabalho desenvolvido à escala subregional e a articulação entre as diferentes entidades competentes. Convidamos para o efeito a engenheira Joana Carinhas, chefe do Núcleo Subregional do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, a quem agradecemos a presença e o contributo técnico. Cumprimentar desde já o Sr. Secretário de Estado das Florestas, o Sr. Engenheiro Rui Ladeira, todos os presidentes daqui das autarquias da região de Aveiro que estão aqui presentes também e as restantes entidades de segurança e senhores e senhores, muito bom dia. O objetivo aqui da minha apresentação é dar a conhecer o planeamento, os meios e os resultados da execução da prevenção estrutural na região de Aveiro, tanto no ano de 2025, como também já este ano, em 2026. A apresentação está dividida em 6 pontos.
um primeiro ponto relativamente aos elementos das redes de defesa, seguido de meios e equipamentos de operacionalização da prevenção estrutural, gestão de combustível executada e prevista pelo ICNF na região de Aveiro, planeamento de ações de fogo controlado e a área ardida na região de Aveiro nestes últimos 10 anos e, por fim, algumas conclusões muito resumidas desta intervenção. Relativamente aos elementos das redes de defesa, eu aqui queria destacar, eu peço desculpa que eu não consigo ver, estou aqui com alguma dificuldade. Pode-me passar, se calhar é mais fácil. Pois, era o terceiro. A seguir a este. A seguir a este? Ok. Obrigada, afinal estava. Peço desculpa deste contratempo. Relativamente aos elementos das redes de defesa, quero destacar aqui o que está mencionado no Decreto-Lei no 82 de 2021, que no fundo é toda a doutrina do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Estas redes de defesa são constituídas por rede primária, pela rede secundária, que anteriormente na apresentação também já foi referenciado, a rede terciária, as áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, a rede viária, rede de pontos de água e a rede de vigilância. Eu aqui queria destacar o que cabe ao ICNF no que diz respeito à monitorização, que, nomeadamente, é a rede primária, a rede terciária, as áreas estratégicas de mosaicos de gestão de combustível, a rede viária e a rede de pontos de água. Passando agora ao seguinte slide e focamos aqui no que diz respeito à rede primária e às áreas estratégicas de mosaicos, quero destacar que para a região de Aveiro nós temos planeado, e este planeamento em articulação sempre com os municípios da região de Aveiro, 1.164 hectares. E, em termos de áreas estratégicas de mosaicos, 3.717 hectares. Estas áreas, nomeadamente a nível da rede primária, podem-se verificar tanto no gráfico como no mapa, que estão maioritariamente no interior da região de Aveiro. Ou seja, porque é no interior da região de Aveiro que nós temos os grandes incêndios. E estas faixas de rede primária, que têm uma largura aproximadamente de 126 metros e que são sempre constituídas por uma rede viária florestal, uma faixa de redução de combustível e uma faixa de interrupção de combustível, não servem por si só para parar os incêndios. E por isso é que este planeamento desta rede primária está assente em grande parte do território nesta região, do interior e nas comiadas, para posicionar meios, esses meios de combate, caso haja algum incêndio. Também quero destacar aqui com este slide a área que está planeada e que assenta em terrenos privados. Ou seja, observando o gráfico da direita, podem ver que a barra laranja corresponde a áreas privadas que temos uma percentagem significativa, ou seja, na ordem dos 80% do que está planeado. E
aqui uma questão, sem apoio no investimento, nada disto, ou grande parte disto, era difícil de concretizar. E através da resolução do Conselho de Ministros, número 28, que foi publicada em 2022, conseguimos aqui ter um apoio financeiro para a execução desta rede primária, com dinheiro vindo do PRR. Também aqui quero destacar que temos um orçamento para a execução da rede primária na região centro, na ordem dos 21 milhões de euros. Isto é um projeto que o ICNF tem a nível nacional, que só para a execução, não para a componente da servidão administrativa, só para a execução temos um valor na ordem dos 45 milhões de euros. Está dividido em vários lotes a nível nacional, como também podem observar, e a região de Aveiro corresponde ao lote 5, que está junto com a rede primária planeada na região de Viseu e de Lafões. E aqui, e ainda no âmbito deste investimento do PRR, queria destacar que nós designamos, isto houve um concurso em que designamos o CP10 pela execução desta rede primária, e neste lote temos um mínimo e um máximo para executar. O mínimo anda na ordem dos 1.500 hectares e o máximo na ordem dos 4.700 hectares. Aqui quero dar uma nota que este mínimo e este máximo não se reporta só à região de Aveiro. Reporta-se à região de Aveiro e também à região de Viseu e de Lafões. E que, à presente data, já executamos, juntando estas duas regiões, na ordem dos 1.200 e poucos hectares, o que ainda não atingimos o mínimo. E porquê? Porque temos aqui um projeto que é o CP21 da rede primária, que está alocado diretamente relacionado com o CP10, que é a servidão administrativa. Nós temos muita boa vontade e neste momento temos possibilidade financeira para entrar em território, mas enquanto não tivermos, em alguns locais, esta situação da servidão administrativa concluída, não conseguimos entrar no território. E mais uma vez, aqui nesta imagem, vimos troços da rede primária que estão planeados para a região de Aveiro, e quando se fez este planeamento na região de Aveiro, é importante referir que tivemos sempre em conta todo o planeamento que está nas regiões adjacentes. Nós vimos aqui que nós planeámos um troço da rede primária ali a sul de Arda, e ela transitou para o concelho vizinho, para a região vizinha de Viseu e de Lafões, como também a sul para Mortágua, para a região de Coimbra. Ou seja, houve sempre um planeamento articulado. Dar nota que estes troços da rede primária, no final do ano, no 30 de dezembro, já foram publicadas as declarações de utilidade pública em diário público. Ou seja, inclusive alguns proprietários destes troços que estão aqui elencados e que abrange aqui a região de Aveiro, nomeadamente Águeda e Severo de Voga e Anadia, já começaram a receber cartas dos proprietários para se pronunciarem da concordância relativamente ao valor relativo à servidão administrativa. Aqui são algumas imagens que podemos visualizar dos trabalhos que estão a decorrer e que já foram também executados aqui na região de Aveiro. Vê-se um troço da rede primária que já foi executado ali na zona das Talhadas, ou seja, no limite entre Severo de Voga e Oliveira de Frades.
que na imagem do lado direito, a imagem inferior, vê a quantidade de invasoras lenhosas que não se conseguia penetrar naquele caminho, e vê-se o resultado na imagem superior como ficou. O troço do lado, a imagem do lado esquerdo, diz respeito já aqui à Águeda, que é o troço que neste momento estamos a executar, que é na zona de Ventoso e que vai ter ao Alfosqueiro. Esperemos em breve também começar o troço do Alfosqueiro à Serra de Cima e também outro troço aqui na região de Aveiro, no limite entre Albergaria, A Vega e Severo do Voga, o tal designado o Alto da Serra. Contudo, há aqui uma situação importante. Nós, neste momento, temos o PRR, em que nos dá apoio na execução deste trabalho, mas temos que pensar, e já estamos no terreno, a agir numa forma de manter estes troços, nomeadamente estes troços que já foram executados. E para isso temos que recorrer tanto às equipas de sapadores florestais, da região de Aveiro, como também à maquinaria da unidade de máquinas e à nossa força de sapadores bombeiros florestais do ICNF para ajudar, dar apoio, auxiliar a manter esta rede primária. E na imagem seguinte temos alguns exemplos que podemos ver já de alguma beneficiação e manutenção destes trabalhos. E relativamente também aqui a esta temática, e como falei das equipas de sapadores, quero também deixar aqui uma nota que nós na região de Aveiro, apesar do território em termos de floresta, termos uma ocupação na ordem dos 46% da área da região de Aveiro ocupada por floresta, somente temos 4 equipas de sapadores florestais, ou seja, que representam 20 homens e mulheres aqui em trabalho na região de Aveiro, e essas equipas de sapadores florestais estão centradas em Águeda, no concelho de Águeda, 2 equipas de sapadores. Essas 2 equipas, uma da Câmara Municipal de Águeda e outra da Associação Florestal do Baixo Voga. Temos uma equipa em Severo do Voga, da Cooperativa de Sem Fins, e outra equipa em Albergaria, também da Associação do Baixo Voga. Já tivemos recentemente 5 equipas, mas por motivos de falta de recursos, a entidade foi obrigada à extinção dessa equipa, que era no concelho de Anadia, da Associação Florestal do Baixo Voga. Passando agora para a gestão de combustíveis que temos vindo a realizar na região de Aveiro. Para além da rede primária que já falei, também, e apesar das poucas equipas que temos na região, temos feito algum trabalho a nível de gestão de combustível. Temos aqui algumas imagens relativamente à abertura, inclusive, de povoamento no perímetro do Rio Mau, no perímetro do Ovar, que apesar de não termos equipas de sapadores florestais em articulação estreita com a Associação do Baixo Voga, temos uma equipa pontualmente a ir fazer serviço para fazermos a beneficiação de alguns lotes que estamos a cortar e que têm aparecido regeneração e que há necessidade urgente do controle das invasoras lenhosas, senão perdemos o povoamento. E dar só nota, aqui com um pouco de curiosidade, que esse trabalho está a ser feito com uma tesoura de poda elétrica, não acho estranho. Porquê? Porque se nós entrássemos com uma motorroçadora, posso-vos dizer que 90% do pinhão
pinhal desaparecia, porque nós tínhamos já acácias que andavam pela cintura e tínhamos pinheiros que tinham um palmo de altura, o que seria difícil manter grande parte desse povoamento. E, relativamente aos trabalhos que foram executados no ano de 2025, dar só uma nota que foi investido, ou seja, a nível de rede primária e a nível de serviço público das equipas de cercadores, um investimento na região de Aveiro na ordem dos 288.700 euros. E o que é que temos previsto para 2026? Em 2026, o objetivo é dar continuidade aos trabalhos de rede primária, como há pouco referi, e também dar continuidade ao serviço público. Temos previsto uma intervenção destas equipas a nível de gestão de combustível na ordem dos 95 hectares e a nível de rede primária uma execução na ordem dos 100 hectares, pelo menos para já, se conseguirmos rapidamente avançarmos com o processo todo da servidão administrativa, aí ainda há capacidade para executarmos mais. Mas, contando só com estas intervenções, temos um investimento para a região de Aveiro na ordem dos 350.000 euros só para a região. Só para mostrar que o serviço público destas equipas não é só a gestão de combustível. Estes homens e mulheres fazem vigilância, fazem ações de sensibilização e também recebem formação por parte do Núcleo Subregional de Aveiro, Viseu e Dom Lafões, como podem também verificar pelas imagens que estão no slide. Relativamente aqui à outra temática, ao planeamento de fogo controlado, eu aqui quero destacar que a região de Aveiro é muito diferente da região de Viseu e Dom Lafões, da região de Coimbra. Isto porquê? Porque nós, em termos de áreas de matos, são insignificantes na região de Aveiro. E por isso temos aqui uma previsão para começarmos com ações de fogo controlado na ordem dos 170 hectares. E porquê somente 170 hectares? Nós queremos servir-nos com esta ferramenta atuar, nomeadamente na zona do Presto, nas zonas ali de Ventoso que vão até ao Alfeiro, onde já foi executado fogo controlado nestes locais. Pretendemos também ali no Alto da Serra, entre Aldegaria e Sobervolga, e posso dizer um pouco a título experimental, porque nunca foi feito aqui na região de Aveiro, mas queríamos iniciar também em áreas do Pinheiro Bravo, do litoral, nomeadamente em zonas, em vagos, em zonas onde temos regeneração de Pinheiro Bravo. Por fim, é importante que toda esta temática da prevenção estrutural esteja sempre alocada aos sítios onde há maior regime de fogo e também, por outro lado, onde ainda temos valor. Que, apesar do regime de fogo ser no interior da região, também temos muito valor no litoral, em que é um sítio em que temos as marcas nacionais, os perímetros, com muito valor de Pinheiro Bravo e que não podemos descurar a nossa intervenção. A nossa licenense e a nossa, quando eu digo nossa, também dos municípios. Queria dar só aqui um panorama de o que tem vindo a acontecer na região de Aveiro desde 2015 até 2025, tanto
ao nível de ocorrências, como também ao nível da área ardida. E é aqui de destacar dois períodos, ou seja, há aqui um decréscimo acentuado e que se vê tanto pela tabela como pelo gráfico superior em termos de ocorrências, como também em termos de área ardida. Apesar de este penúltimo ano, ainda não estou em 2026, considerando 2024, vimos que efetivamente a região de Aveiro foi devastada grande parte por incêndios, nomeadamente, mais uma vez aqui, Águeda, Severo do Voga, Albergaria. Vimos que estes valores, admitindo a média dos últimos 5 anos, está a baixar tanto em número de ocorrências como em termos de área ardida. E só para terminar, e em muito resumo de conclusões e relacionado com esta temática da prevenção estrutural, queria deixar aqui 4 pontos. A influência das alterações climáticas. Sabemos todos que grande parte daquilo que evidenciamos e vivemos nestes últimos anos está relacionado com as alterações climáticas, com os modelos de gestão de combustível, com a capacidade operacional municipal e também com a utilização de maquinaria em infraestruturas de defesa. É imperativo assegurar a integração tanto dos meios mecanizados dos modelos de gestão de combustível, como dos meios motomecânicos, bem como para promover, no fundo, todo o reforço desta capacidade operacional, tanto dos municípios como do ICMS. A prevenção estrutural assume, assim, um papel determinante na eficácia do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais, sendo iniciativas destas, como estamos aqui hoje, fundamentais para a persecução dos objetivos estratégicos, nomeadamente para a região de Aveiro. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção, esclarecimentos. Vamos agora proceder à cerimónia de entrega dos equipamentos mecânicos à comunidade intermunicipal da região de Aveiro e aos municípios. Faremos a entrega simbólica de uma chave a cada município, seguindo-se a assinatura do respectivo termo de entrega, formalizando a transferência dos equipamentos e o compromisso com a sua utilização no âmbito da prevenção de incêndios rurais e da gestão florestal ativa e sustentável do território. Chamamos ao palco o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Presidente da Secretaria do ICMS, o Diretor Regional, também. Agora quero entregar a chave à Cira e primeiro lugar chamam o Sr. Jorge Almeida enquanto Presidente da Secretaria Municipal da região de Aveiro. Isto então, sendo assim, se não é para assinar, não precisamos ter aqui o último. Depois assinamos depois. Pode ser. Atenção para a chance. Só para lembrar que faz mover uma coisa com muita força, às vezes é uma coisa pequenina, estão a ver? Obrigado. Agora voltamos a chamar o Sr. Jorge Almeida, agora como Presidente da Câmara Municipal de Águeda também, para receber a chave. Presidente Jorge Almeida para receber agora em Câmara Municipal. Deixa cá. Vou tirar daqui Senhor, mais uma. Esta agora é para a quebra d'água.
Magda também tem. Vamos ver? Essa chave é melhor. Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Engenheiro Luís Soutas. Isso. Agora a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Chaveiro, a Doutora Isabel Simões Pinto. Esta parceria. Obrigada. Eu vou conduzir, tá bom? Muito bem. Chamo agora o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Doutora Rui Dias. Já para ver se ela está. Funciona. Em princípio, sim. Chamo agora o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Montosa, Engenheiro Januário Cunha. Ver se está a chave. Não falhou. Talvez foi só um papel. O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Dr. Duarte Novo. Está aqui a chave, só para faltar. Colegas, é para levá-los agora. Não adianta estar para o trator. Obrigado, já. Convido a sentar-se novamente e vamos, antes da sessão de encerramento, só visualizarmos o vídeo que não conseguimos ver no início. Os dias felizes começam assim. Sentes que estás vivo, que fizeste as escolhas certas e que a tua cidade espera por ti. Crescemos com paisagens múltiplas, rios que se espraiam em lagoas encantadas. Locais de biodiversidade única, onde estamos em paz e harmonia. Águeda é uma cidade criativa, uma das mais coloridas do mundo, onde vives dias mágicos, experiências únicas e cheias de cor. Em todas as ruas, partes à descoberta, encontras criaturas que renascem do lixo e ganham novas vidas. Uma cidade produtora de arte e cultura, onde as letras fazem sulcos no papel e das linhas desenhadas emergem novos locais. Castelos da cultura e do conhecimento. Aqui o poeta colocou a alma de um povo no papel e 47 mil habitantes elevaram a alma do poeta. A cidade pulsa de vida, organizada e planeada para servir a comunidade. Com espaços verdes, jardins coloridos, infraestruturas que melhoram a qualidade de vida de todos. Onde se juntam comunidades mais inteligentes e resilientes, capazes de inovar, empreender e investir. O desenvolvimento sustentável faz-se com todos, em laboratórios vivos da cidade. Encontras-te com aquela que é também a tua história. E aqui partes à aventura. Vibras com as tuas conquistas. Novas gerações respeitam a sua história, um legado cultural que passou de geração em geração e que viaja pelo mundo. Um mundo que vem
ambiente em Águeda, onde edifícios históricos são residências artísticas. Valorizamos as nossas paisagens, terras de trabalho moldadas pelos homens e mulheres que esculpiram a pedra para que desse vinho e pão. Terra abençoada, trilhada por caminhos históricos, tão únicos como as gentes que os ergueram. Embarca na viagem, vive, sente, sorri, sonha. Aqui somos mais do eu ou tu, somos nós, um coletivo que se mobiliza para participar, propor e fazer. Sentes o amanhã chegar, preparas-te para um novo recomeço junto da natureza, da cultura, do desporto, da tradição e da inovação, dos saberes e sabores. Porque o dia não é só como o começas, é como o vives, o partilhas e o acabas. Porque em Águeda, sentes, vives e amanhã será de novo um dia feliz. Vamos então agora dar início à sessão de encerramento com as intervenções finais desta cerimónia. Em primeiro lugar, convidamos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, enfermeiro Jorge Almeida. Deixaram-me aqui uma peça, não sei de quem é. Bom dia a todos. Eu apetecia-me dizer bom dia, meus amigos e minhas amigas. E porque realmente é assim, eu olho para esta plateia e vejo tanta gente conhecida, tanta gente amiga, mas formalmente, Sr. Secretário de Estado, meu caro amigo Rui Ladeira, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por esta oferta, por esta prenda que nos vem trazer. Caro Presidente do ICNF, Nuno Banza, já sabes, é um gosto enorme receber aqui em Águeda, tal como o Paulo Farinha, e meus caros Presidentes de Câmara, colegas que estão aqui presentes, senhores vereadores, senhores presidentes de junta, senhor presidente dos bombeiros e o excelentíssimo comandante, e afinal de contas todos os que aqui estão presentes, desculpem-me alguma entidade que possa ter passado e que eu não tenha dito. Eu queria vos dizer que este lugar não foi escolhido por acaso, não foi mesmo escolhido por acaso por uma razão muito simples. Todas as vezes que nós somos percorridos, é o nome mais eufémico que eu consigo arranjar pelos incêndios florestais, todas as vezes ouvimos todos dizermos uns aos outros, com muita veemência, que temos que aprender. Temos que aprender com a experiência e temos que fazer. E aqui, curiosamente, muito perto de cima deste local, em 1986, aconteceu algo que nos devia definitivamente ter feito aprender todos. O incêndio de catástrofe, onde pereceram 16 pessoas, 13 deles bombeiros voluntários. Isto faz parte da nossa história. E esta história, que se vai repetindo de uma forma menos gravosa em termos de perdas humanas, faz-nos repetir esta frase: nós temos que aprender. E em todas as alturas vemos-nos determinados em fazer exatamente isso. Aprendermos com a experiência, fazermos aquilo que tem que ser feito e melhorarmos a capacidade da nossa floresta de resistir a esta praga, a este flagelo que são os incêndios. Mas há uma coisa, como em tudo na vida, que nós não conseguimos fazer sozinhos. E logo a seguir aos incêndios, naquele momento mais crítico, em que as pessoas estão mais sensíveis e, eu diria que mais suscetíveis de efetivamente entrarem neste movimento que precisamos todos de fazer, urge normalmente tomar medidas. Mas, como em tudo na vida, a memória vai se esvanecendo, a noção da possibilidade de um lucro parece que cria uma couraça nos corações das pessoas e no discernimento, e tudo teima em voltar à mesma coisa. Queria dizer que, desde os últimos tempos, nós efetivamente estamos teimosamente determinados em mostrar que aprendemos. E há coisas que nós temos efetivamente que fazer. Eu queria dizer que, por exemplo, nesta comunidade intermunicipal da região da Aveiro, onde temos aqui quase a maior parte dos seus membros do Conselho Diretivo, do Conselho Executivo e Intermunicipal, queríamos dizer que efetivamente nós estamos a assumir por completo esta vertente
numa terra em que a ria domina, e domina porque se impõe com todo um espetáculo que a natureza nos ofereceu, em que, efetivamente, eu diria que é o acontecimento mais marcante de todo este território. É importante não esquecer que temos uma ria maior, mas que é verde, que é a floresta que percorre prioritariamente os concelhos de Águeda, Anadia, Albergaria e Severo de Boga, mas um pouco por todos os lados está presente, e se nós tivermos dúvidas, em 2017 percebemos que todos podemos ser fustigados por estes fenómenos. Mesmo aqueles sítios, naqueles municípios que pareciam que estavam isentos e que se calhar passariam quase sempre incólumes apenas com alguns fogachos, viu-se o que é que aconteceu naquele verdadeiro inferno que veio por ali acima e que chegou até à nossa região, e onde todos percebemos exatamente aquilo que aconteceu. Em termos estratégicos, nós temos que perceber uma coisa muito simples. Efetivamente, isto é uma coisa que passa pelas autarquias, passa pelo ICNF, pela Secretaria de Estado das Florestas, passa pelos bombeiros voluntários, passa pelas juntas de freguesia, mas há uma coisa que nós todos temos que perceber: passa também pelas populações. E é este o papel que nós temos que trazer rapidamente também como um eixo absolutamente prioritário da nossa intervenção. A sensibilização persistente, insistente e teimosa, se for preciso. Porque, efetivamente, as pessoas precisam de perceber que é com a ação de cada um que nós, efetivamente, no todo, conseguimos, efetivamente, sermos mais eficazes. Em termos muito genéricos, eu penso que nós temos 4 eixos fundamentais que estamos a abraçar em simultâneo e que diria que são todos eles absolutamente essenciais. Eu diria que o primeiro eixo, indiscutivelmente, é a proteção das nossas aldeias. Quando estamos a proteger as nossas aldeias, estamos a dar-lhe capacidade de resiliência e estamos a permitir que as pessoas nas suas aldeias se sintam mais seguras perante os flagelos que eu queria aqui repetir, porque me parece que vamos fazer tudo agora de repente, e não, estes incêndios vão continuar a acontecer. Porque tudo aquilo que nós pudermos vir a fazer vai demorar décadas se o continuarmos a fazer de uma forma absolutamente persistente. E queria dizer aqui que este primeiro eixo, nós temos neste momento, eu diria que um piloto bastante interessante, na zona de Valongo do Boga, onde o município, imediatamente a seguir ao incêndio de 2024, iniciou um projeto de alargar um buffer que pode, em algumas situações, chegar aos 200 metros portanto, do aglomerado urbano, das casas, das pessoas. E estamos a fazer esse trabalho, temos já muita área de eucaliptal que foi arrancada e temos, inclusivamente, neste momento, a decorrerem, praticamente em todos os fins de semana, grupos de trabalho com algumas organizações não governamentais, nomeadamente a Quercus e outras entidades, onde, com um conjunto de voluntários, estão a acontecer plantações maciças de árvores autóctones e, portanto, aqui a darmos um passo e a mostrarmos um exemplo e a mostrarmos que é possível. Para quê? No sentido de mostrarmos rapidamente uma boa prática, de garantirmos que há mais segurança e disseminarmos este tipo de prática por este território todo, que não é apenas o concelho de Águeda, eu diria que terá que ser praticamente o país. Depois, temos uma outra questão, que é absolutamente essencial, que é a capacidade de agregarmos áreas florestais. Nós vivemos num sítio, exatamente aqui eu diria que é dos locais do nosso país onde isto acontece com maior ênfase, de pequenas, eu diria que pequeníssimas propriedades em termos de dimensão. A área média das nossas propriedades florestais são 3.000 metros quadrados. Portanto, se temos áreas aqui, alguns proprietários que chegam a ter mais de 1 milhão de metros, vejam bem a dimensão de algumas outras para darmos no final uma média de 3.000 metros quadrados. E quando temos uma área destas, percebemos que só agrupando, só fazendo perceber aos proprietários que não queremos a posse da terra para que eles fiquem sem a terra, mas precisamos que se unam, que se agreguem para fazermos projetos comuns e então termos uma floresta cuidada e que não seja, sobretudo, risco para todo o resto. É um trabalho que temos a fazer, também temos já 2 ou 3 pilotos, curiosamente alguns deles no nosso Concelho de Águeda, em que estamos a fazer este tipo de trabalho, nomeadamente com a Associação Florestal de Baixo Boga, que nos aparecem bons sinais e bons exemplos, mas claramente tem que ser disseminado. Depois, porque percebemos claramente que isto não vai acabar subitamente, estamos a reforçar os meios de combate ao incêndio. E com isso, temos esta preocupação em beneficiar a rede
a rede de caminhos florestais, de estradas e estradões florestais, a rede de aceiros, a construção de pontos de água, mais pontos de água. Lembro que, por exemplo, a CIRA aqui vai este ano avançar com a construção de 10 pontos de água exatamente idênticos a este que está aqui, que tem uma capacidade de 1 milhão de litros de água, este que está aqui mesmo ao lado e que foi a Câmara Municipal que o instalou aqui neste local. E, portanto, para juntarmos e de forma absolutamente estratégica para termos mais capacidade. E, muito recentemente, todas as corporações dos bombeiros tiveram, através do Centro 2030, o apoio para a aquisição de veículos florestais de combate a incêndios florestais. Temos 2 pertencentes à Corporação da Águeda, que tiveram a comparticipação naturalmente do Portugal 2030 e da Câmara Municipal, que teve, cada uma das câmaras, uma parcela importante da componente nacional deste financiamento. E, portanto, cá estamos nós também a fazermos. Falta, talvez, e isso na nossa região, pelo menos, ainda é bastante incipiente, criarmos aqui usos complementares para a floresta, nomeadamente o turismo de natureza, disseminarmos isto e tornarmos isto com uma dimensão capaz de fixar efetivamente populações. Populações que se dedicam a estes usos complementares da floresta, porque, lá está, por exemplo, quando uma das possibilidades, muitas vezes, que nos surge como primeira é a produção de mel, mas com estes incêndios todos, aqueles insetos maravilhosos que são absolutamente essenciais, são dos primeiros a aparecer. Meus senhores, o trabalho e a vontade está aqui, os exemplos para criarmos rede e mais capacidade de intervenção estão no terreno, mas precisamos efetivamente do envolvimento de todos e de que às vezes seja necessário as pessoas perceberem quais são os bens maiores, aquilo que interessa prioritariamente defender e esquecermos um pouco aquela possibilidade do ganho financeiro a curto prazo. Meus caro Secretário de Estado, meu caro Presidente do ICNF e Diretor Regional, muito obrigado por atenderem este pedido da nossa comunidade intermunicipal, no sentido de nos dotarem esta máquina de rastros, que daqui a um bocado vamos decidir na reunião do Conselho Intermunicipal o modelo de gestão que queremos para a pôr imediatamente a funcionar. Temos propostas, mas naturalmente daqui a bocado vamos ser soberanos na maneira de como vamos operacionalizar este equipamento, mas há uma certeza que nós temos. Este é um equipamento que efetivamente nos vem dotar e capacitar, primeiro, para durante o ano inteiro, nesta altura em que estamos salvaguardados dos incêndios florestais, nos capacitar na melhoria da rede viária florestal, sobretudo, fazer algumas ações e também colaborar em algumas ações de silvicultura preventiva e depois, no momento em que é preciso estar disponível e presente para o combate aos incêndios, estar também ele disponível para a nossa região e, naturalmente, para outras, para podermos ajudar, assim como, quando o azar nos bate à porta, temos a ajuda de todos os outros. Aos municípios que têm estes tratores e que ficam com estes tratores, e Águeda foi um dos que respondeu imediatamente, percebemos claramente que temos esta capacidade reforçada de fazermos trabalho meritório todos os dias. Uma nota que nós precisamos de perceber e que não podemos camutear, que é esta contínua e cada vez mais grave dificuldade que temos em recursos humanos. Estas máquinas ainda não andam sozinhas e precisamos de recursos humanos para as fazer funcionar e, sobretudo, para todo o pessoal de apoio que precisamos. Mas precisamos, sobretudo, de estar atentos, de estarmos unidos, porque, afinal de contas, tal como eu comecei por dizer, nós temos que aprender com cada flagelo que acontece e eu acho que já tivemos exemplos suficientes para mostrarmos que aprendemos a lição. Eu acho que desta forma, de mãos dadas, vamos ser capazes de efetivamente tornar a nossa floresta mais resiliente, mais defendida e, sobretudo, estas populações todas vão se sentir mais seguras. Muito obrigado por terem vindo até a Águeda hoje, muito obrigado por terem vindo capacitar esta região e muito obrigado. Uma palavra porque, desculpem-me, mas tenho que o dizer. Ali atrás temos um conjunto de bombeiros voluntários da Águeda, da nossa Corporação da Águeda, que, como sabem, tem uma secção destacada em Agadão, uma secção destacada e muito capaz, e depois temos ali, vestidos de preto, membros das nossas 5 unidades locais de proteção civil do Conselho. Queríamos dizer que a Águeda tem uma das situações que nós consideramos o exemplo nacional, porque temos cerca de 100 voluntários e mais de 30 veículos
de combate a incêndios florestais nestas unidades locais de proteção civil. Têm um apoio permanente da Câmara Municipal, que debaixo do chapéu de unidades locais dá alguma proteção a estes voluntários, que não são bombeiros e na maior parte dos casos já não têm condição para o vir a ser, mas são mão de obra capaz e eficaz que nós não podemos dispensar em momento nenhum durante o tipo de incêndios. E, portanto, desde há alguns anos, e sobretudo desde que eu cheguei à Câmara Municipal, que a Câmara Municipal tem andado de mãos dadas, e sobretudo, junto dos repetidos governos e dos elementos de proteção civil, chamar a atenção para esta realidade, que tem esta dimensão maior em Águeda, mas que vai existindo um pouco por todo o país, e que precisam, efetivamente, de olhares mais atentos e, sobretudo, de terem também eles um nível maior de defesa perante qualquer eventualidade que lhes possa acontecer nesta defesa, afinal de contas, de todos nós. Queríamos daqui dizer e realçar que em Águeda não há conflito nenhum de interesses entre as unidades locais de proteção civil e os bombeiros. Queria agradecer muito ao nosso comandante dos bombeiros, porque ele próprio é responsável por dinamizar e, nomeadamente, fazer formação, porque todos nós precisamos de falar a mesma linguagem e quando estamos no mesmo teatro de operações, precisamos de, efetivamente, estar submetidos a um comando único. Isto acontece em Águeda, que, inclusivamente, as próprias unidades locais de proteção civil têm a rede Ciresp também, abrange-os também e, portanto, é um exemplo que eu entendo que muitas vezes, quando nos queixamos de falta de voluntários, precisamos dinamizar, mas para os podermos dinamizar, precisamos estar atentos às necessidades deles. Muito obrigado por estarem aqui também presentes. Desculpem, mas eu tinha que falar neles. Muito obrigado. Seguidamente, convidamos a falar e atuar o engenheiro Nuno Banza, presidente do Conselho Diretivo do ICNF, para a sua intervenção. Bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui em Águeda. Águeda é uma cidade feliz, em que as pessoas são felizes, e isso é uma coisa muito importante. Quero cumprimentar-vos a todos, ao Sr. Secretário de Estado, na sua pessoa, cumprimento todos calorosamente. Quero agradecer por estarem aqui connosco. Quero dizer-vos que é um gosto enorme podermos concretizar uma política que as pessoas percebem sem dificuldade. O país está a investir uma quantidade de dinheiro muito, muito, muito significativa através do Programa de Recuperação e Resiliência. E, no entanto, em alguns desses investimentos não é muito fácil perceber como é que eles contribuem para recuperar e criar resiliência. Claramente, este não é um caso desses. Com este investimento que o país está a fazer, nós não temos nenhuma dificuldade em que se perceba que estamos efetivamente a criar resiliência nos territórios. Estamos a permitir que as comunidades intermunicipais, as autarquias e também organizações de produtores florestais e mais uma série de outros intervenientes no território de baixa densidade, no território que mais precisa de apoio, como disse agora o Sr. Presidente Jorge Almeida, no território onde há cada vez menos pessoas, onde há cada vez menos capacidade de intervir e de ser resiliente, é nesse território que nós temos que apostar, é esse território que nós temos que apoiar e é esse território que nós temos que tornar mais resiliente. E há, como sabem, muitos compromissos assumidos. Se alguma coisa se fez de diferente desde 2017, foi criar um sistema integrado para a gestão do fogo rural. Um sistema que integra um conjunto diversificado de entidades, mas que faz, sobretudo, uma organização e um planeamento das atividades, das necessidades do território, para garantir que elas são cumpridas. O problema é que nós não vivemos apenas de planos. Os planos são importantes,
ajudam-nos a organizarmos e a orientar os investimentos para aquilo que são os desafios que têm que ser prioritários, e tem que haver prioridades, porque quando tudo é prioritário, nada é prioritário, ninguém consegue fazer tudo bem ao mesmo tempo, e portanto é preciso estabelecer prioridades, mas todo esse planeamento não foi, e estão aqui vários autarcas que sabem de forma muito detalhada, percebem isto que eu vou dizer com mais pormenor, não foi criado um pacote que permitisse investir e suprir essas necessidades. Estamos a concluir um conjunto de planos nacionais, regionais, sub-regionais, municipais, onde existem verdadeiros cadernos de encargos com imensa coisa por fazer e uma enorme responsabilidade que está às costas dos autarcas. Uma enorme responsabilidade. Mas essa responsabilidade, para ser assumida, para ser cumprida, ela precisa de ter meios. E, portanto, o desafio que lançámos ao Governo, e quero agradecer naturalmente ao Sr. Secretário de Estado, ao Engenheiro Rui Ladeira, porque acreditou nesta opção, o desafio que lançámos ao Governo foi orientar uma parte deste investimento para criar capacidade nas autarquias e nas comunidades intermunicipais e nas outras organizações que intervêm no território, criar capacidade para que esses compromissos possam ser cumpridos. Assim, em laia de brincadeira, o povo costuma dizer que encomendas sem dinheiro é descanso para o meu burro. Na verdade, se nós criarmos muitas responsabilidades nas organizações e, sobretudo, na administração, e não houver capacidade de as cumprir, não vamos conseguir os objetivos que queremos. E hoje, este momento simbólico em que deixamos aqui tratores, uma máquina de rastros, que segue um conjunto de outros momentos que temos feito pelo país, não é mais do que partilhar esta responsabilidade e criar estas condições. Olhar para aquilo que foi a oportunidade de investir, de canalizar dinheiro para comprar equipamento que tem um objetivo e colocá-lo no território, perto e à mão de quem pode utilizá-lo e cumprir esses compromissos. Nós temos uma boa consciência de que temos um desafio gigante pela frente. Esta criação de responsabilidades através do planeamento, ela é muito injusta por um território que já perdeu muitas pessoas, que já perdeu dinâmica económica, que já perdeu capacidade, muitas vezes, de intervir e de cuidar do seu património. E esta perda de capacidade decorre, em primeiro lugar, da perda de pessoas. Não chega só por dinheiro, não chega só por maquinaria, precisamos de pessoas. E para ter pessoas precisamos de criar essas oportunidades. Este é um pequeno contributo, temos noção disso. Segue-se a um conjunto de outras medidas que temos vindo a tomar, não só no âmbito do PRR, mas também do Fundo Ambiental. Algumas, provavelmente, o Sr. Secretário de Estado dará nota na sua intervenção. E aquilo que eu gostava de vos deixar aqui como testemunho é uma mensagem relativamente simples. Nós temos uma boa consciência, nós no ICNF, nas nossas direções regionais, mas nos serviços centrais no planeamento. Está cá hoje o meu colega Nuno Sequeira, que é o vogal responsável pela gestão do fogo rural no Conselho Diretivo e que assume a representação do Instituto numa série de organismos e numa série de comissões e outras organizações nacionais, onde nós dizemos sempre a mesma coisa. Temos que ir para o território, temos que ir para o pé das pessoas, temos que criar capacidade nas autarquias, nas organizações de produtores florestais, nos cidadãos, temos que apoiar para conseguir, pelo menos, parar este ciclo de perda de capacidade, perda de património, perda de valor e, com isso, também perda de pessoas. Acreditamos que não está tudo resolvido, como dizia o Presidente Jorge Almeida. Não vamos garantir a ninguém que amanhã ou que daqui a 6 meses não estamos a falar de incêndios e não temos problemas de incêndios. Infelizmente, não há ninguém que tenha essa capacidade. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes, porque às vezes nos esquecemos das coisas simples, eu costumo dizer muitas vezes que o problema dos incêndios, se fosse um problema simples, já estava resolvido.
com diferentes partidos que estiveram no governo nos últimos anos, com diferentes protagonistas nas organizações, desde logo no próprio ICNF, mas na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na GNR, nos outros intervenientes, se fosse um problema simples, já estava resolvido. E, portanto, temos mesmo que olhar para ele como um problema complexo. E nessas diferentes dimensões, temos que garantir que conseguimos, efetivamente, trabalhar em todas elas, e não apenas numa parte. E, portanto, este é mais um contributo. Acreditamos que todos os territórios onde estes tratores, onde esta máquina e todas as outras tiverem intervenção, esses territórios vão ficar mais protegidos. As pessoas que lá vivem, as pessoas que trabalham, os seus proprietários também vão ficar mais protegidos, têm uma menor probabilidade de ter perdas e, com isso, nós estamos a criar resiliência. Este trabalho é só para isto. É para garantir que há mais uma dimensão, que é uma dimensão importante, consegue ter uma resposta. Porque depois tudo o resto tem que se continuar a fazer. Continuamos a ter um problema demográfico, precisamos de investir. Continuamos a ter um problema de economia na floresta, precisamos que os produtos da floresta tenham maior valor. Continuamos a ter um problema que temos que atalhar, porque temos verões cada vez mais quentes e secos. E, portanto, os invernos chuvosos que vão fazer crescer a erva vão constituir um problema acrescido no verão, quando os fenómenos climáticos extremos estiverem aí. E, portanto, nesta panóplia de dimensões e de problemas, nós temos que ir trabalhando ativamente, com compromisso, com consequência, em cada uma das suas dimensões. Esta é mais uma delas e, portanto, estamos muito agradecidos pelo compromisso que as autarquias e a comunidade intermunicipal aqui assumem hoje, porque também estamos a falar de compromisso. Nós não estamos a oferecer um trator para ficar em exposição, nós estamos a oferecer um trator que não é uma oferta, é uma partilha de compromisso, em que nós pomos aqui o trator, pomos aqui a máquina, a CIRA e as autarquias assumem o compromisso de pôr a trabalhar e de, com isso, tornar o território mais resiliente. E as pessoas mais protegidas e o património mais protegido. E, portanto, é um compromisso de todos que nós, naturalmente, queremos agradecer aos senhores Presidentes de Câmara, à CIRA, ao Sr. Presidente da CIRA, porque é, de facto, uma partilha de responsabilidades. E estamos certos que, com o trabalho que fazemos, que apoiamos, nas muitas dimensões, com os sapadores florestais, com os nossos grupos de gestão de fogo rural, com os bombeiros sapadores florestais que estamos a criar, mas com os corpos de bombeiros que são normalmente os mais expostos ao risco. E, portanto, aqueles que correm o maior risco merecem, portanto, uma palavra de reforço, de compromisso e de empenho. Isto tudo junto é o nosso desafio comum. É o nosso desafio coletivo e é esse que nós queremos, em primeiro lugar, ter sempre presente e depois reconhecer e assumir. E, portanto, muito obrigado a todos e bom trabalho. Para essa sessão, convidamos o engenheiro Rui Ladeiras, antigo secretário de Estado das Florestas, cuja intervenção final assinala o enquadramento político e estratégico desta iniciativa a nível nacional. Obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimentos de uma forma muito especial, a recepção, o acolhimento, mas sobretudo cumprimentar o Sr. Presidente da CIRA e também o nosso anfitrião, o Presidente da Câmara Municipal de Águeda, estimado amigo Jorge Almeida. Obrigado por estar aqui. Eu sou oriundo e criado num concelho aqui ao lado e tenho o prazer de ser amigo do estimado Presidente e que interagimos muito na história recente, enquanto autarcas. Ele é autarca de Águeda e eu aqui ao lado de Vouzela. Portanto, sei bem o trabalho extraordinário que faz. Aliás, a sua intervenção é espelho disso, da estratégia, das prioridades, daquilo que é o desenvolvimento não só do Conselho, mas também agora com a responsabilidade acrescida enquanto Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Quero cumprimentar também os estimados Presidentes de Câmara, que hoje estão aqui, mas que também receberam, alguns de vós, as chaves já com o equipamento, que é uma responsabilidade, mas sobretudo é confiança. Confiança à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Estarreja,
mas também está aqui o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Anadia, o Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, de Mortosa, mas também o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Sei que também está aqui o Sr. Presidente de Albergaria à Velha, também cumprimentar, julgo que não autarquias demais fazem parte também, seus presidentes, seus vereadores, cumprimentar-vos a todos, agradecer muito a vossa presença e este envolvimento e parceria de todos é sinal disso. Mas também aproveito, já que estou a cumprimentar os seus autarcas, os seus vereadores e os seus presidentes de junta, tão importantes que têm toda esta estratégia que nós estamos a definir, aqui enaltecer para o país e para esta região em particular. Cumprimento o Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, obrigado pelo trabalho, mas sobretudo aquilo que acabou aqui de dizer, a estratégia que estamos seguindo, mas também cumprimentar o Paulo Farinha Luís, o Diretor Regional, e o Vogal, que está ali atrás, o estimado Engenheiro Nuno Sequeira, e neles, no Conselho Diretivo, cumprimentar todos os colaboradores, as equipas, a Engenheira Joana Carinhas, que fez aqui a apresentação da estratégia desta região, mas estão aqui as nossas equipas do ICNF vastas, que todos os dias trabalham e permitem desenvolver aquilo que é a dimensão do trabalho público, mas também de parceria e também, por exemplo, com as equipas sapadores florestais que este Conselho tem. Tem duas na Câmara e também na Associação do Baixo Boga, que está aqui a direção, mas o engenheiro também, Luís Sarabando, que aproveito para agradecer o trabalho que faz e que é tão importante também os proprietários, envolvê-los nestas parcerias. Sou Vice-Presidente da CCDR, Vasco Estrela, o nosso Vice-Presidente com a área da Agricultura, tão importante. E já agora, de ser aqui, antes de entrar nos outros cumprimentos e nas palavras, queria ser breve, dizer, enaltecer o trabalho que está a fazer com as nossas equipas na CCDR, na resposta que, quando os incêndios aconteceram aqui nesta região, em 2024, os apoios, os primeiros apoios e os seguintes, desenvolvimento das várias políticas que o Governo definiu e que estivemos logo aqui, ainda andava um incêndio a decorrer, com o Sr. Ministro Castro Almeida e depois numa segunda fase com o Sr. Ministro da Agricultura viemos ao terreno para dar resposta, proximidade, mas sobretudo implementar aquilo que era a resposta que era exigida e que queríamos dar aos nossos concidadãos e a quem tudo perdeu. E, portanto, neste caso, sou Vice-Presidente da CCDR, Vasco Estrela, e a equipa colocaram em marcha uma série de procedimentos. E, portanto, quero agradecer também esse trabalho e a todos quantos se envolveram naturalmente em parceria com as nossas autarquias. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, disse-o, e o Presidente da CIM disse-o aqui, muito importante, os nossos bombeiros voluntários, é determinante para aquilo que é quando estamos aflitos, os senhores Presidentes de Junta, todas as nossas equipas de proteção civil, sem dúvida. Mas aqui um cumprimento especial ao Comandante, ao Presidente da Direção e a todos os soldados da paz, os nossos bombeiros, mas também estas equipas que são um exemplo, unidades locais de proteção civil, que esta rede, poderem trabalhar todos para o mesmo fim, cooperação, em socorro e apoio. E eu sei que aqui em Águeda, mas também em concelhos vizinhos, conheço, já visitei, como é o caso da Anadia, deste excelente trabalho. E sei e agradeço a todos vós este empenho, esta abnegação, o voluntariado e, sobretudo, a defesa das nossas gentes naquilo que são estes momentos de aflição. Mas pronto, cumprimentá-los a todos, também a comunicação social. Queria, ao fim e ao cabo, enfatizar o trabalho, a Guarda Nacional Republicana, também o Comando Subregional, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, também merecem todos um cumprimento especial, mas muitas das vezes pode haver falhas, mas nada depreciativo, antes pelo contrário. Agradecer o trabalho que se faz na proteção de pessoas e bens e daquilo que é, nesta época de inverno, a preparação daquilo que são os momentos de maior aflição. Mas dizia eu que eu queria agradecer ao Gabinete Técnico Florestal, aqui da Águeda, que apresentou a estratégia do município, mas também à engenheira Joana Carinhas, do trabalho que está planeado e está estruturado para aquilo que é a proteção, a valorização e a criação de infraestruturas e respostas, com equipamento também, para esta região e este concelho em particular também levar por diante.
E este é o trabalho que foi dito aqui pelo Presidente Jorge Almeida, mas também o Presidente do ICNF, que este trabalho tem que ser de envolvimento de todos. E nós não vamos resolver os incêndios ou dizer a partir de agora não há incêndios. Isso, como sabem, não existe. O que existe é a possibilidade de sermos mais, aprender com aquilo que aconteceu ao longo de décadas, tentarmos ser melhores, mais eficientes, utilizando a técnica, a tecnologia, as lições aprendidas para fazer melhor e ter melhores respostas. E isto tem a ver a nível local, a nível regional, a nível dos nossos organismos, da organização, da estruturação, mas tem sobretudo ao nível daquilo que são as políticas públicas. E o Presidente do ICNF elencou aqui, há um PNA, aos planos regionais, subregionais e os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. O plano regional aqui ainda não está aprovado, mas agora, nos próximos dias, vamos alargar o prazo de vigorar os planos municipais para poder implementar aquilo que é a estratégia que lá está, das faixas de gestão combustíveis, daquilo que é as necessidades de criar a resiliência para os períodos difíceis e para aquilo que são, desculpem o termo, o embate daquilo quando chegar, como dizia o Presidente do ICNF, agora chove muito, estamos numa pluviosidade elevada, mas chegando lá à frente vamos ter mais combustíveis para poder perturbar aquilo que é a ação e aquilo que é a intervenção para proteger pessoas e bens. E nós, foi pedido pelo seu Primeiro-Ministro, no contexto do Governo, Conselho de Ministros de setembro de 2024, que fosse olhado para uma estratégia, um plano de ação, mandatando o Sr. Ministro da Agricultura, para definir uma ação mais direcionada para aquilo que eram as prioridades do país. E o que eu fiz com a minha equipa, com esse mandato, Sr. Ministro da Agricultura, foi envolver os organismos, os representantes, incluindo as autarquias, e as organizações de produtores e as fileiras, desde a produção até à transformação da floresta. Ouvir quais eram as prioridades. Não é o Governo que impõe. Foram os agentes, quem está no terreno, quem tem a experiência, as entidades, os nossos organismos públicos, como o ICNF, a AGIF e outras demais, e as autarquias, ao nível da ANEP, da ANP, mas também da ANAFRE, ouvindo-nos quais eram as prioridades para o país. E chegámos todos à conclusão, e esse é o resultado final, do Plano Floresta 2050, um futuro mais verde, que já foi recentemente, em setembro passado, aprovado por larga maioria na Assembleia da República. Não foi só uma decisão do Governo, é uma decisão da Assembleia da República, uma estratégia para o país. E o que é que diz essa estratégia? Criar rendimento, criar valor para os agricultores, para os proprietários, mas também para os territórios. Se não houver valor, não vai haver atenção, prioridade. As pessoas, as entidades, os investidores colocarem lá os recursos. Tem que haver a criação de valor. E por isso é que definimos todos, em conjunto, 150 ações concretas, assente em 4 pilares. Valorização, primeiro, criar valor. Segundo, resiliência. É parte do que estamos aqui hoje a tratar. Resiliência aos incêndios, mas também às pragas e doenças, mas também às invasoras lenhosas, que vemos aqui, neste território, neste concelho, nesta região, muitas, como vemos, mimosas, invasoras diversas, por outras regiões do país, que é preciso ter uma estratégia para isto. E depois também 2 temas importantes que o Sr. Presidente da Câmara e Presidente da CIRA aqui disse, que é a questão da propriedade, a questão de ter uma média no concelho de 3.000 metros quadrados. Pois bem, tem que haver formas agrupadas de gerir o território. Porque se não houver, não vamos conseguir descontinuar, criar mosaicos, garantir que o território fica mais protegido, seja aos incêndios, seja, sobretudo, também à viabilidade económica para produzir e criar valor. E, portanto, há uma série de questões, e aqui este pilar, que é o da propriedade, estamos em desenvolvimento com uma série de alterações legislativas em curso, que pretendemos, até ao final de 2026, que grande parte delas estejam tratadas. E muita dessa legislação vai ter que passar pela Assembleia da República. Tem que haver responsabilidade.
e certamente haverá bom senso para que as boas decisões legislativas vão ao encontro daquilo que o Sr. Presidente da Câmara aqui disse e que todos sentimos que é preciso resolver. Só para vos dar uma nota, 30% dos 11.700.000 prédios rústicos, 30% estão em heranças indivisas. E isto depreende-se que grande parte desse, não havendo divisão do património, não havendo da parte, muitas das vezes, do cabeça de casal, uma gestão efetiva de tudo aquilo que é o património a partilhar, o que é que vai acontecer? Não há gestão, está abandonado. E a engenheira Joana Carinha está a abanar com a cabeça porque ela sabe o que é sentir agora para as servidões, para a rede primária, a dificuldade de identificar os proprietários e podermos andar depressa porque temos o dinheiro do PRR para executar e executar bem, para criar esta compartimentação da rede primária. E é disto que temos a tratar. E é também a governança, a organização do Estado, na sua questão interna, mas também na relação com o território, simplificando, desburocratizando e trabalhando com quem? Com a CIMES, com as câmaras. Também queremos chegar à malha fina das nossas juntas de freguesias. E às organizações produtores. Todos são importantes e todos estão envolvidos. Portanto, caros amigos e caras amigas, são 150 ações para levar por diante nos próximos, começou em 2025, até 2050. É uma estratégia, não é deste governo, é de todos nós, é do país. E queremos, e estamos, como dizia o Presidente Jorge Almeida, temos também vontade, determinação. E tem que ser todos envolvidos, porque todos somos poucos para poder responder àquilo que são estes problemas. Criar valor, riqueza para atrair, para as nossas aldeias como esta, freguesia aqui, ter mais gente que viva ligada à floresta, que viva ligada à cultura, ao espaço rural, à questão da agricultura, que é muito importante mesmo em espaço de minifúndio, para manter a proteção às aldeias. Temos a legislação do 82 que aponta para 100 metros, mas o Presidente está a dar um grande exemplo, que está a implementar aqui uma estratégia que pode chegar aos 200 metros de proteção às aldeias. É disso que se trata. E se fizermos com a agricultura, com outras culturas que são menos inflamáveis, pois bem, estamos a proteger e estamos a criar valor e estamos, sobretudo, a garantir aquilo que é este descanso que todos precisamos para não estarmos sempre, ano após ano, com a questão dos incêndios a nos deixar inquietos, preocupados e aflitos. E, portanto, a estratégia é esta. E esta ação que estamos aqui a desenvolver, e que o Presidente do ICNF já aqui disse, de poder desenvolver ações que vão neste caminho, de responder a esta estratégia de criar valor, resiliência e, sobretudo, estarmos mais preparados. Estarmos aqui a entregar equipamento é confiar. Confiar em quem? Na comunidade intermunicipal, que tem responsabilidades. Quando tiver o plano subregional para fazer a questão das faixas de gestão combustíveis, é certo, mas também a questão de beneficiar os caminhos, de ter equipamento para atender quando houver os incêndios, para dar resposta e colocá-lo na primeira linha com o seu comandante, que estiver no teatro de operações, ter meios. Este equipamento do bulldozer era para isto. Nesta época, e eu sei que vai com os protocolos e aquilo que é um encargo, também foi aqui dito, o Sr. Presidente do ICNF, que é, isto é para fazer com um contrato assinado que tem compromisso de fazer 100 km por ano, cada uma das CIMES que faz esta parceria com o Estado Central. Eu sei que vão fazer muito mais, mas temos uma bitola que nos parece que é razoável no quadro daquilo que é a heterogeneidade do país. E para o efeito, termos caminhos arranjados, beneficiados, capazes para, a título individual, coletivo, ou dos meios operacionais de proteção civil, poderem ter acessos funcionais. Os tratores aos seus presidentes de Câmara. Confiamos ao responsável máximo de proteção civil de cada município. Aquilo que é a estratégia do seu município para fazer as faixas. Seja a estrada, seja os estradões, seja proteger as infraestruturas. O que queremos é que tenham essa capacidade. É preciso recursos? É. Nós estamos a fazer uma parceria com meios. E também tem 80 hectares, se não estou em erro, para executar por ano com este equipamento, para fazer esta limpeza, esta diminuição do risco da inflamabilidade. E também as organizações produtores, é bom dizê-lo, porque aqui está aqui o Luís Sarabanto, quero fazer aqui uma referência especial, porque é justa,
pela liderança, pela capacidade, com o território, com a confiança de poder fazer um trabalho que é reconhecido. E estas associações que trabalham bem, têm equipa de sapadores, também têm que ter meios para fazer mais depressa e melhor. E também vão receber equipamentos. São mais de 40 associações de produtores florestais em Portugal, que vão também nesta leva de equipamento, de capacitação, vão receber equipamento para fazer mais depressa e melhor. Isto é, para chegar a cada proprietário que tem na sua associação a confiança para gerir. Também já agora aproveito para vos transmitir que esta capacitação do país nestes domínios, nesta parceria, nesta confiança, para criar a diminuição da carga de combustível e fazer uma prevenção estrutural, também estamos a trabalhar para que as empresas, que são relevantíssimas, para executar aquilo que são os procedimentos concursais que são lançados pelas câmaras, pelas juntas, nos mais diversos domínios, seja com dinheiros europeus ou nacionais, ou na execução direta com os seus clientes, é preciso que tenham mais capacidade. E vamos abrir agora no início de fevereiro um aviso para capacitar as empresas, com destroçadores, com grades, com tratores, equiparem-se, melhorar para essa capacidade de resposta. 12,1 milhões de euros. É isso que se trata, é isso que nós estamos a fazer com a aceleração da execução do PRR. Mas também dizer-vos que no PEPAC já foi aberto para as empresas de exploração florestal, que são uma peça relevante também naquilo que é a gestão e poder o resultado que advém da floresta, capacitarem-se. E está aberto ou está disponível um aviso para a capacitação das empresas na área da exploração florestal. E, portanto, estas ações, esta forma de percorrer e trabalhar a questão do plano de intervenção para a floresta, associada com outras medidas, como o pastoreio, que sou Ministro da Agricultura e a Sra. Ministra do Ambiente, já no início do ano lançaram 30 milhões de euros para a questão do pastoreio. Não é uma tipologia tão forte neste concelho, mas em muitos concelhos, também ainda na região, mas sobretudo nas regiões vizinhas, na CIMES, é determinante para descontinuar a área que é necessária quando a área, se não está gerida ou tem uma carga de combustível elevada, é preciso descontinuá-la. Como é que se faz? Com o fogo controlado? Com as queimadas prescritas? Nas zonas dos pastores é preciso renovar? Temos aqui as nossas equipas técnicas e operacionais, dos sapadores, com o ICNF, com a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, com o apoio dos nossos bombeiros, temos as EIPs. Como dizia o Presidente, temos que juntar os esforços de todos, com as comunidades, com as juntas de freguesia, para conseguir andar mais depressa. E também é por isso que vamos abrir já no início o ICNF, e agradeço mais uma vez ao Conselho Diretivo por o facto de estarmos a fazer um esforço brutal para abrir um aviso para que todos estes intervenientes, também incluindo a CIMES, possam candidatar àquilo que é a despesa da operação Fogos Controlados, possam ter o apoio financeiro para as despesas. Isto é um sinal. Isto é uma forma de andarmos mais depressa, porque a média dos últimos anos tem-se queimado, ou área com o uso do fogo, o fogo bom, que é utilizado para criar esta descontinuidade, a diminuição da carga de combustível, a média não chega aos 2.500 hectares por ano no país. Nós colocámos uma fasquia que, se as condições climatéricas nos ajudarem, porque, como vemos, não há condições neste momento, e que se prevê que fevereiro seja difícil, com muita chuva, nossa determinação e vontade é que possamos fazer o dobro já este ano, até à época sensível. Esta forma que estamos nas coisas. E é nesta forma que eu quero aqui também envolver-vos, agradecer-vos todo este trabalho. Há muito mais medidas. O que nós queremos, e aqui hoje, transmitir é a mensagem, que a prevenção estrutural é também feita com esta confiança. A todos os intervenientes, com os meios, com a capacidade de resposta, a capacidade de fazer. E transmito aqui, olhando para uma pessoa que vejo ali, o Sr. ex-presidente da Câmara Municipal de Albergaria Abelha, que quero agradecer, o António, para os amigos do Tony, fez um trabalho também muito importante, e as pessoas, quando passam por os cargos, também muitas das vezes são faróis que nos inspiram para aquilo que é o trabalho que fizeram. E o Tony tem essa capacidade, eu quero lhe agradecer, mas sobretudo também responder a ele e a todos vós.
é que no âmbito de um trabalho que o ICNF liderou com as demais entidades, a seguir aos incêndios de 2024, no âmbito de uma reprogramação da resposta aos flagelos, que é o Restore, que em breve vamos voltar a este dossiê. Porquê? Porque houve necessidade de reprogramações e autorizações de índole europeia que já chegaram e muito em breve vamos voltar a retomar este dossiê. Para quê? Para que estes territórios que foram impactados pelos incêndios em 2024 e também em 2025, também nos últimos incêndios, possamos fazer e responder àquilo que é as necessidades de preparar para o futuro. E, portanto, vai haver recursos, mas, mais uma vez, vai ser com as autarquias, com a CIMES, com os nossos organismos, trabalharmos para criar essa resiliência. E muitos projetos, como o Presidente Jorge Almeida aqui apresentou, como proteger as aldeias, garantir que elas ficam mais preparadas para o futuro, também este recurso específico, num mecanismo europeu, vai nos ajudar a poder fazer de uma forma mais rápida, mas sobretudo também alargar estas boas práticas a outros territórios que foram impactados pelos incêndios ou onde ainda não foram, também podermos, noutros programas, levar por diante. Portanto, não me alongo, agradeço todo o trabalho que fazem todos os dias em prol da proteção, da valorização, do desenvolvimento das nossas terras, do nosso país, mas, sobretudo, estarmos aqui todos demonstra bem esse envolvimento daquilo que queremos para o futuro, que é com capacidade, com mais meios, com maior parceria, maior compromisso, envolvendo outros e criando esta persistência que foi aqui e Cágueda é um exemplo, como os concelhos desta região, é precisamente essa determinação e vontade que o Presidente Jorge Almeida aqui demonstrou, que nós queremos inspirar-nos e continuar a desenvolver para que o Plano Floresta 2050, um futuro mais verde, seja algo que não é deste Governo, é de todos nós. E queremos fazer este percurso porque os nossos filhos e os vindouros vão naturalmente colher aquilo que nós conseguirmos construir todos para poder desenvolver Portugal. Muito obrigado a todos. Então, na sessão formal, convidamos a participar na visita aos equipamentos, seguindo-se a fotografia institucional do grupo, que perpetua este momento de cooperação entre a Administração Central